a gente não ministra logo de cara, você não é ainda, você não exerce o pastorado 100%. Tem um período de adaptação, um período que você vai estagiar. Mas para ver se é pastor, não é isso. Você tem que, não é qualquer pessoa que sobe no altar. O pastor Márcio do Show já conhece a palavra, já conhece o nosso proceder, o nosso dia a dia. Então você não pode ver qualquer pessoa no altar. Caso contrário, você vai ter um filtro contaminado e isso se espalha para toda a igreja. Então nós estávamos lá. E olha que interessante, isso vai fazer parte da pregação, hoje eu vou contar ainda, né? Lá nós servimos na sentinela na brigada do centro. Então foi policial inteiro, sempre infantaria, depois de velho, aposentado e bombeiro. Só para conhecer, brincadeira, a gente tem que exercer mesmo, porque o importante é você servir. E como Obed-Edom tem o privilégio de ter a arca na casa dele, na sala da casa dele, e de repente Davi levou, e ele deixou tudo para trás, porque ele entendeu que em primeiro lugar tem o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas seriam apresentadas. Glória a Deus. O que importava para ele era ir atrás da presença do Senhor. E agora, o porteiro do templo, uma fresta, ele estava próximo da presença de Deus. Isso o alegrava. E isso me alegrou muito. Poder servir na casa do Senhor. Às vezes você serve de cima, e às vezes você serve lá na porta. Às vezes você serve lá na cozinha. Às vezes você serve nos dias que não há culto, limpando. Às vezes você serve adorando o Senhor, mas não é só que chega aqui louvar, adorar, você tem que treinar, você tem que ensaiar, você tem que buscar a direção de Deus. Amém? Mas o pastor Márcio, ele pediu pastor Fábio, uma palavra profética. E eu fiquei quebrando a cabeça, pastor. Uma palavra profética, meu Deus do céu, o que eu vou entregar, o que eu vou falar? Deus, me dá uma direção. Surgiram algumas palavras, surgiram algumas palavras, algumas passagens que a gente ficou, puxa Senhor, e confirma. E Deus nos deu finalmente a palavra profética. Mas antes da gente iniciar a ministração por si só, eu gostaria de falar com os irmãos, compartilhar com os irmãos, palavra profética. O que é uma palavra profética? Geralmente quando você fala palavra profética, você tem em mente a palavra profética é aquela palavra que vai adiantar algo, que vai dizer algo, que vai dar uma direção de algo sobre o futuro. Amém, igreja? Amém. Mas a palavra profética, na verdade, ela tem três nuances. A palavra profética, queridos, na verdade, aquela que nos leva, é aquela que visita o nosso passado. Visitando o nosso passado, nós vemos nossas falhas, nossos acertos, o que a gente já fez. De onde Deus nos tirou, isso nos suscita gratidão, isso nos suscita alegria de estar na presença do Senhor, isso nos dá força para continuar, para a gente não hesitar. E essa palavra profética, então, ela nos conecta ao presente, com base no que você viveu lá no futuro, lá no passado, que você sofreu, os seus acertos, os seus erros, as justiças e injustiças que possam ter acontecido com você. Isso conecta-nos ao presente. A gente começa a ver o efeito da palavra no presente. Quando eu visito o que aconteceu lá atrás, lá nos bastidores da minha vida, isso me faz conectar com o presente. E quando nós estamos conectados com o presente, nós conseguimos finalmente trabalhar com a palavra, andar sob uma promessa, andar sob uma palavra de direção. E aí sim, essa palavra profética, ela projeta o nosso futuro. Amém, igreja? Então essa é uma noite que nós vamos reviver o passado. Amém? Essa palavra vai nos levar aos nossos erros, aos nossos acertos. Essa palavra profética vai, a partir de agora, em nome de Jesus, nos conectar ao presente, para que possamos sair daqui transformados mais ainda, projetando um futuro promissor dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Amém? Amém. Compreender quem somos nós, o que fazemos, nossos valores, coisas que nós não podemos abrir, não foi dito aqui, há coisas que são imprescindíveis na caminhada cristã. E essa palavra profética, pastor Marcos, que nós vamos trazer hoje, ela se encontra lá em Lucas capítulo 15. É um texto que muito conhecido, eu diria que é um clássico. Lucas capítulo 15, a partir do verso 8. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você encontra o seu texto, nós vamos continuar discorrendo algumas coisas aqui. Nós estamos vivendo dias, minha querida, em que nós somos bombardeados pelos eventos midiáticos,
Nós somos bombardeados pelo Facebook, pelo Instagram, pelo TikTok, que mais? Pelo próprio Google, coitado. O Google já é brincadeira de criança, né? Nós somos bombardeados pelos bebês reborn, agora uma febre, doentia do momento. Espero que não tenhamos crentes reborn aqui. Mas, meu Deus do céu, foi do céu agora. E nós não temos, em nome de Jesus, se tiver algum crente reborn aqui, em nome de Jesus, vai criar pele, vai criar tendões, músculos, e vai ter inserido nele o sangue precioso de Jesus. Aleluia! O coração de carne não mais em pedra. Aleluia! Aleluia! O fato é que esse bombardeio midiático, ele nos furta momentos importantes. Nós vivemos dias em que as pessoas vão direto ao ponto. Você vai contar uma história para alguém, às vezes sempre açucrino na cabeça da minha esposa, não é uma bênção, mas as pessoas aí fora estão assim: olha, então uma história, direto ao ponto. E aí? E como vocês falam, né, popularmente, e o que com isso? Vai direto ao ponto. Só quando você vai muito direto ao ponto, você perde a preciosidade que Deus te permite viver no percurso entre você e o propósito da sua vida, entre você e o objetivo a ser atingido. Há um caminho a ser percorrido, e esse caminho nos apresenta várias coisas, há várias pessoas que possam precisar da gente durante esse caminho, que precisam do nosso olhar, que precisam de um aperto de mão, de um abraço. Muitas vezes nós vamos ser alimentados por pessoas que estão à beira do caminho também. Se a arca seguisse, de novo, essa administração, se a arca fosse direto para o palácio de Davi, nunca atingiria a vida do Obed-Edom, porque ele estava no caminho. Aleluia! A gente tem que parar com essa coisa, eu vou direto ao ponto. Calma, nós estamos sendo bombardeados por isso. Nós estamos perdendo coisas preciosas. Nós temos dias de tempos mais curtos, temos dias em que nós somos acelerados por compromissos, por reuniões. Quando eu estava na ativa 3 anos atrás, eu trabalhava com 2 celulares e 3 chips, tudo isso, e as pessoas da igreja que nós congregávamos não sabiam de todos esses compromissos, e aí nós temos que ter a função. Eu era co-pastor, o pastor Ronaldo, coitado, o pastor presidente, o cara não consegue nem dar um respiro. Mas a gente não mostra o suor da canela, a gente vai se fazendo a obra. Só que isso vai moendo as pessoas. Quantos pastores estão se suicidando? Quantas pessoas de Deus estão se perdendo por causa dos compromissos? Ninguém consegue mais ver um filme. Amém? Amém. Olha, você vê um filme, 1h40 de filme. Você vai aonde? No vídeo Reels. Começo, meio, fim. Em meia hora você viu 40 filmes. Isso é um bombardeio para a nossa mente. As crianças não aguentam isso. Por isso que eles têm que preservar a criança das telas. Porque ela é compartilhada, e você quer mais intenso, e mais intenso, e mais intenso. É isso que o inimigo, que vive o príncipe desse século, que reina nesse mundo aqui, está tentando fazer. Mas maior é aquele que habita em nós. Aleluia. Amém? Amém. Encontraram o texto? Sim. Glória a Deus. Aliás, o tema da mensagem é ainda dá tempo. Repete comigo, igreja, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Glória, aleluia. Lucas capítulo 15, versículo 8 ao 10. Jesus está falando uma parábola aqui. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la. Acende a candeia, repete comigo, acende a candeia, varre a casa e procura até encontrar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. É uma de limpeza, hein? Aleluia. É uma de limpeza. E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha dracma, a minha moeda perdida. E Jesus fala: eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Feche os olhos, põe o nome do seu coração. Ora comigo. Poderoso Deus eterno Pai, Senhor, a Ti entrego mais uma vez nossas vidas, nossos corações. Senhor, eu te peço que use a minha vida, Senhor Deus, use os meus sentidos, Pai, que eu seja aqui essa noite uma ferramenta cirúrgica precisa, mas nas Tuas mãos. A ferramenta apenas faz o que o operador da ferramenta faz isso, manda. Que o Senhor seja e continue sendo o operador supremo, que o Senhor possa fazer cirurgias
espirituais dessa noite. Cura almas feridas, Senhor Deus. Senhor, visita o nosso passado, Pai. Trabalha o nosso presente e nos mostra, projeta para nós o futuro, Senhor Deus, segundo a tua vontade, a qual é boa, perfeita e agradável, Senhor. Porque nós oramos e agradecemos no nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bom, quero, o pastor deu um tempão para mim, meia-noite e meia para terminar o culto hoje. Glória. Aleluia. Brincadeira, mas tem que ser esperto, o tempo vai voando. Bom, no capítulo 15 de Lucas, ele fala o quê? Ele fala de um Deus que procura, que busca. Ele tem as três parábolas: a ovelha perdida, amém? Ele tem a dracma perdida e ele tem no finalzinho o filho pródigo. Então ele fala de uma ovelha que se desgarrou por falta de direção, por teimosia. Ela se desgarra, de um rebanho de 100 ovelhas. E esse pastor deixa o 99 no canto e vai buscar a que se perdeu. E quando encontra, ele se alegra muito, compartilha a alegria dos seus amigos. Lucas 15, a partir do verso 8, ele fala que na dracma perdida. Então é uma mulher que perde uma moeda, que faz parte da colar. A gente vai entrar nesse aspecto, nesse ponto. E agora ela tem que procurar. Ela perde onde? Dentro da casa. Nós perdemos nossas virtudes dentro de casa. Nós perdemos nossos dons dentro de casa. É dentro da igreja. Estamos falando com crentes aqui essa noite, amém? A ovelha sai de um aprisco, a ovelha sai de um rebanho e vai pastar em outros lugares. Sabe o que é interessante que se fala sobre ovelha? Se você colocar a ovelha num ranking de animais, por exemplo, a águia, ela voa 11 quilômetros, ela enxerga longe, ela pega até o bezerro. Então você tem uma escala de qualidades ou características positivas de animais. A ovelha, uma escala de 100, ela estaria provavelmente entre 1.500 ou 1.900. Nenhum cuidado a ovelha dele. Porque a ovelha enxerga mal, a ovelha é teimosa, a ovelha dá trabalho. Mas a ovelha, ela tem uma coisa que nenhum outro animal tem: ela aponta para quem cuida dela. Quando se fala de ovelha, apontamos para o pastor, amém? Estamos falando nessa noite do sumo sacerdote, do bom pastor, que dá sua vida pelas ovelhas. E esse bom pastor é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Aleluia. E finalmente você tem a parábola do menino que escolheu pegar a sua herança em vida e gastá-la pelo mundo. E ele gasta mal, não sabe, porque não está pronto. Quantos crentes fazem besteira porque não estão prontos ainda para exercer a sua maioridade? Ainda nós somos herdeiros, mas ainda não estamos prontos. Estamos num processo, estamos no caminho. Lembra? Não vá direto para o final do filme, porque o caminho vai te capacitar a ser herdeiro dessa herança. Aleluia. E esse menino vai, ele faz besteira, mas aí ele fala o quê? Me lembrei, começa a comer bolotas. Puxa, na casa do meu pai não era assim, vou voltar. E ele volta. Então no capítulo 15 de Lucas, ele fala da alegria, a alegria do pastor em encontrar a ovelhinha perdida, a alegria daquela mulher que consegue encontrar aquela moeda perdida, a alegria do reencontro do filho com o seu pai. Aleluia. Volta ao lar, amém? Amém. Não tem essa sensação de voltar para casa, eu estou em casa, sou seguro. Aleluia. É isso que fala. Glória. Jesus está pregando ali para pecadores e publicanos, e isso irritou. No começo do capítulo 15 você vai ver isso. Isso irritou aqueles caras, por quê? Você está sentando à mesa com esses pecadores, e nós, que eram os escribas e fariseus. Ei, nós não podemos ser escribas e fariseus dentro da casa do Senhor. Nós temos que estudar sim a palavra, mas nós temos que ter senso, porque a igreja é formada de pecadores, o corpo de Cristo é formado de pecadores. Amém? Nós temos que buscar a santidade, nós já somos santos, buscando não errar mais, buscando não pecar. E se por acaso pecarmos, nós temos um advogado perante o Senhor, que é Jesus Cristo, perante Deus. Aleluia. Isso aí. Nós temos que entender isso. Muito bom. Nós já somos salvos. Glória a Deus. A grande questão, pastor, é que você não perder a salvação, é isso. Meu Deus, é verdade. Se você acha que você vai chegar lá, não, eu vou pegar agora, uau, corpo glorioso, duas asinhas branquinhas, vai uma auréola, para lá, uma árvore, maravilha, e vão ficar passeando pelas nuvens. Perdeu, crente, não é isso. Nós vamos trabalhar. Todo o céu, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Porque o próprio Jesus disse: meu pai não tem onde descansar, ele trabalha até agora. Não tem dentro da cabeça, então nós vamos trabalhar. E para que a gente trabalhe no reino, você tem que ter conhecimento, você tem que se preparar
Amém. Glória a Deus. Muito bom. Mas agora o texto vai nos levar a entender o quê? Que houve uma perda. E o que é estar perdido? Alguém pode dizer, o que é perder? O que é estar perdido? Perda, porque tanto a ovelha quanto a dracma foram perdidos. O rapaz lá que saiu de casa, não. Perdeu-se moralmente. Não, ele estava longe, ele foi consciente. Agora, a ovelha e a dracma se perderam. O que é se perder? Estar perdido significa estar fora do lugar. Nosso lugar é aqui. Nosso lugar é o reino. Nós Israelis estamos no mundo, a gente é o que aqui? Nós somos peregrinos, porque o nosso lugar é o reino. O projeto de Deus para nós é esse. Agora, assim como a ovelha pertencia ao rebanho, aquela dracma pertencia a um colar, pertencia a uma diadema, a uma coroa. E agora, isoladamente, uma dracma tem valor, pode ser um denário, um dia de trabalho. Aquela ovelha tem valor. Só que uma ovelha perdida não tem valor para o seu senhor. Como é que você vai vender, negociar uma ovelha que não está ali? Não tem jeito. A ovelha perdida ela fica doente, cheia de carrapicho, suja, teimosa, mal alimentada, requer esforço. Ela pode convencer outras ovelhas também a se desviarem. Ela volta o rebanho e arrasta as outras. Eita! Só que agora a moeda tem valor, meu querido. Mas quanto custa aquele verde suar? Custa 100 reais, 200 reais. Eu tenho 199, você me vende? Não, meu irmão, eu preciso dos seus 200 reais. Mas está faltando uma moeda. Então, mas ela existe, mas ela não está aqui. Crente fora da igreja não tem valor. Essas moedas tinham o valor impresso nela, e do outro lado uma esfinge, provavelmente do imperador. Nós temos em nós impresso a imagem do Criador, porque somos a imagem e semelhança de Deus. E quando aquela moeda está jogada no chão, a areia, o atrito, ela começa a apagar essa moeda, ela começa a desfigurar. E o diabo quer desfigurar os crentes. A ciência recentemente descobriu que o DNA humano tem uma sequência de números, mas todos os DNAs tinha 656, 656, 656. Que coisa de acha? Desculpa, de acha? Que 656? Aí foram tentar associar esse 656 com alguma coisa. Procuraram vários códigos, alguns iluminados teve ideia. Vamos ver o alfabeto das civilizações e pasmem. 656 corresponde às letras Yud, Rei, Vav, Rei e Yahvé. Nós temos o nome de Deus impresso no nosso DNA. Nós temos moedas preciosas e a face de Deus está impressa em nós. Glória a Deus. E o diabo tenta arrancar isso a qualquer custo. Mas você é crente, querido, não adianta. Pedro desviou e começou a falar besteira na fogueira lá fora. Alguém falou assim: peraí, esse cara é crente, esse cara é crente, a galera é na turma dele. Não adianta você querer sair mais, já era. Amém? Glória a Deus. Uma ovelha desgarrada não tem valor. Uma ovelha desgarrada não pode servir. Como é que você quer servir no reino? Servir na igreja se você está desgarrado? Como é que você quer servir se você é uma moeda que saiu do colar? Você perde o seu valor para servir. Não dá para servir se você está desviado, se você está sumido, se você está perdido. Meu Deus. Uma ovelha perdida não pode agir dessa forma. Olha o que Isaías 53, 6 fala. O 53, 5 é um clássico. Ele vai falar o quê? Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz, Ele levou sobre si, e por suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Ele pagou o preço só por nós. Ele pagou o preço pela gente. Ele é o bom pastor que dá sua vida das ovelhas. E o versículo 30 fala o quê? Ele vai falar assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava no seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos sobre Ele. Oh, aleluia. Aprove a Deus tirar seu filho Jesus da glória, trazer para cá, para ele ser humilhado, para ele ser espancado, para ele ser pregado no madeiro por nós, porque nenhum de nós poderia suportar 5 minutos naquela cruz. Ele aguentou horas. Ele atirou a onda do diabo para assim: a minha vida eu a dou e a tomo de volta.
Aleluia. Porque era necessário. A profecia dizia isso. 1 Pedro 2,5 confirma: porque vivias como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao bispo e pastor da vossa alma. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar para a moeda? Vamos lá. Agora a menina judia, 12, 13 anos, ela vai casar. Então ela recebe a visita do seu pretendente e ele deixa um dote para ela. Ele faz o quê? Um colar, uma diadema de moedas, e aquilo era usado na cabeça. Segundo os historiadores, eles andavam à noite nas caravanas do deserto, e de acordo com a história, com os historiadores, a limpeza que algumas faziam, o carinho, o primor faziam com que a luz da lua refletisse naquelas moedas, e ela conseguia enxergar de longe, ajudavam. Crente que cuida das suas moedas é visto de longe, o brilho das dracmas ele chama, ele ofusca e fora. Ela usava isso. Só que agora, por algum motivo, essa menina vacilou, ela chegou, ela dormiu no ponto, e ela perde uma das moedas. Ela perde uma das moedas. Ou seja, o que antes era um testemunho público de que ela era comprometida com alguém, agora as pessoas vêm lá fora e falam assim: ih, ó, não é comprometida mais, está faltando dracma, está desviado. Quantas pessoas que você vê hoje na mídia que cantam, alguns pregam, e outras finalidades que eram bênção na casa do Senhor, mas simplesmente se afastaram de vez. E se essas pessoas não darem, elas terão um fim trágico. O que dizer de Whitney Houston? Cantava na igreja, vocês sabiam disso? Aquela canção como é que é o nome? Do guarda-costas. Aquela moça, ela cantava na igreja, se afastou, ela deixou a dracma, ela largou mão. Sabe por quê? Porque ela fez questão de continuar usando colar, mesmo faltando uma virtude. E ela começou a cantar, e o sucesso subiu, ficou rica. Mas de que adianta um homem ganhar todos os dias do mundo e perder a sua alma? Ela perdeu a alma. Eu não sei se ela se reconciliou com Jesus nos últimos momentos, não posso falar, mas do que ele sabe, é complicado. Essa moça perdeu uma moeda, e isso significava que a aliança estava rompida. Muitas vezes nós estamos deixando, para fazer uma palavra profética, isso sim, nós estamos tentando o passado, porque alguma coisa que nós fizemos pode comprometer o nosso presente e alterar nosso futuro. Se você abrir mão de algum valor, de algum dom, de alguma dádiva de Deus, essa noite é uma noite de alegria. No capítulo 15 ele fala da alegria, amém? Eu declaro pessoas sendo tantos transbordando da alegria. É uma noite de reencontro também, onde você vai se reencontrar. Quem você é realmente em Cristo na igreja? Qual é o seu valor, o meu valor? E o bom pastor que está aqui buscando essas ovelhas, porque não dá, mas pastores como na igreja, muitas vezes a gente fala que está perdido dentro do rebanho. Isso a gente tem que ficar atento, a gente tem que vigiar o tempo todo, a gente tem que estar atento. O problema das pessoas nos dias de hoje, eu volto a falar nesse aspecto, é que o importante é eu ter um colar, o importante é eu ter um cargo, o importante é eu ter um título, o importante é eu ter isso ou ter aquilo. Não importa se está faltando algum valor, não importa se está faltando algum componente. As pessoas, por quê? Porque essa mídia faz com que você falar é uma tara, desculpa a expressão, o cara foi atropelado aqui, a perna voou, ele socorreu. Vejam a quantidade de sangue, ele está morreu. Gente, é para socorrer, e as pessoas estão preocupadas em filmar. Cada filmando, abre os vídeos, e o ciclista filma a própria morte, tá. Gente, Deus está fazendo isso. Não importa se eu tenho valores ou não, importa que apareça na mídia. São os influencers negativos que estão arrastando, inclusive pessoas da igreja, que estão deixando de seguir pessoas, homens de Deus, os pastores da igreja, para seguir o fulano, ou o ciclano, ou até mesmo pregadores aí fora. Não vou falar nome não, tá? Meu querido, camisa verde bonita, pastor, fofinho. E aí você vai fofinho para o inferno. Eu não vou citar o nome, mas as pessoas seguem, essas pessoas arrastam.
5, 10, 20 mil pessoas. O que nós estamos fazendo? Estamos preocupados com a coroa, mesmo que ela esteja faltando as moedas. É uma coroa banguela. Não importa, amém, aleluia. Não importa se está faltando virtude. O que importa é o que eu carrego. O que importa é o que vão dizer de mim. É a minha imagem. Outro fato interessante é que, segundo a cultura judaica, aquelas casas naquela época, elas eram casas construídas para resistir às tempestades de areia. Então elas não tinham janelas muito pequenas, mas tinham que estar fechadas, as portas também. Por quê? Porque eram constantes tempestades de areia, aquela areia entrava na casa. Segundo o Flávio José e outros historiadores, as mulheres mais prendadas, as mulheres aqui as mais prendadas, as mais neuróticas com limpeza, chegavam a acumular 10 a 15 centímetros de areia. Não adianta. Deu um ventinho. Agora essa mulher vai assim: ô pastor, por quê? Porque ela deve ter cochilado. Que uma banquinha aqui, bem outro dia. Uma das coisas que essa mulher pode ter feito, eu vou depois para o tecladista, por favor, fica bravo comigo. Ela sentou na casinha dela, gente, olha que delícia, que maravilha, pastor Vitor, olha só. Olha lá, talvez essa mulher tenha ficado aqui, se fosse fazer hoje. Eu experimento espinha. Uau! E as tempestades estão aí, e a areia está entrando, e você não está deixando, você está vivendo um sono letárgico, e a tecnologia está te enrolando, e as coisas estão acontecendo, e você está sentado, e você não faz nada. Você é só um ouvinte, e a palavra diz o quê? Sede praticantes e não tão somente ouvintes da palavra, que estão sendo levados por vãs doutrinas. E a gente está sentadinho, pastor. O irmão está morrendo do seu lado, e você não olha. São valores que a gente perde. São valores. Essa mulher deixou a areia entrar dentro da casa dela. Ela não viu. Talvez ela deixou a janela aberta, talvez a porta tenha ficado aberta, mas ela não viu. Então ela perde a dracma. E eu não sei contar o seguinte: às vezes ela saiu na rua faltando moeda. Quando o crente está assim, manda fogo dele. Como Sansão, que achou que estava com a dracma em ordem, mas o Espírito não queria se afastar dele há muito tempo. Como Saul, que não percebeu que o Espírito já descansava há muito tempo. Mas hoje o Espírito Santo está em nós, porque nós somos selados com o Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas é pior também. Glória a Deus, agora pouco, pastor, o que você dizer, ele veio, você está fazendo direto para ele está junto com você, ele vê tudo que você faz. Então a gente matou o Espírito. Mas em nome de Jesus, essa nova noite de alegria, o Espírito Santo vai se alegrar, a igreja vai se alegrar, e Deus vai se alegrar, e Jesus também, amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aquela mulher não percebe, mas olha que interessante, a distração nos leva a permitir que as areias externas entrem dentro da casa do nosso coração. Que areia é essa? Muitas vezes as distrações, as dívidas, ou então as opressões, a situação difícil, o aluguel que vai vencer, falta uma semana, e agora? Aquilo vem tentando entrar no coração do pastor. Todos nós estamos vendo isso. E se você não vigia, como ele vigiou, mas a pessoa não vigia, você entra num estado profundo de depressão ou de ansiedade. O que é depressão? Um estado demoníaco de opressão por aquilo que aconteceu, lembra? A palavra vai curar lá atrás, vai livrar nosso passado. Em nome de Jesus, pessoas estão sendo curadas essa noite da depressão, do passado. Para de se acusar, para de ficar apontando o dedo para você. E em nome de Jesus, essa palavra está nos conectando no presente. Ainda dá tempo, amém? Ainda dá tempo de glória a Deus. Aleluia! Você vai ser aqui hoje com o seu futuro novo, projetado. Amém! Aleluia! Olha que interessante, irmão. A tempestade veio às vezes veio a tempestade. Puxa, agora aconteceu. Deixa eu falar uma coisa para você. A tempestade está lá fora. Sabe o que acontece quando a areia no nosso coração?
a gente permite o externo entrar no interno. Mas maior é aquele que habita no nosso coração, do que aquele que habita no mundo. Maior é o sol, a rocha que é Jesus, no nosso coração, não o coração de pedra, mas a rocha que habita em nós, do que todo sol aleluia que Satanás tenta levantar no vento para entrar no teu coração e para cumprir os seus sonhos, teus projetos, tua alegria de viver, tua honra. Dívidas, intrigas, ofensas, traições. E o que a Bíblia diz sobre isso? O que Paulo fala sobre isso? Paulo fala o seguinte, olha 2 Coríntios 4,16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aleluia! Foi dito aqui, os velhos voltarão a ter sonhos, é renovo. Os jovens correrão e não se cansarão, farão com asas, com águias. Isso é renovo. Deus está dando renovo para pessoas aqui nessa noite. Você só não recebe se não quer, você só não sai transformado se você não quer. Aleluia! Está tendo um furacão aqui essa noite espiritual dentro da casa, e toda a areia que foi colocada, ó, está saindo fora. Aleluia! Em nome de Jesus. Sabe o que acontece? A renovação através da palavra de Deus sendo pregada. A renovação acontece através da oração. A renovação acontece através da fé. Nós não podemos perder a fé, que é o fim e fundamento daquilo que nós esperamos, mas não vemos. Sem aquilo que é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Maravilha, Jesus. Aleluia! Deus está dando uma injeção de ânimo aqui essa noite. Glória. É um puxão de orelha, às vezes pode ser. Eu não entendo assim, porque Deus repreende aqueles a quem ama, Ele repreende aquele que é filho. Se você não se sente repreendido, você não é filho. Oh, É muito forte isso. bom! Essa mulher não vigiou, ela não guardou, ela não fechou a porta. Muitas vezes a gente deixa a porta aberta. Aí você está deixando a porta aberta de novo das redes sociais, da televisão, porta aberta. Está deixando qualquer um entrar na tua casa. Sabe o que a Constituição do Brasil diz? Que a casa é assilo inviolável do homem. Não deixa qualquer um entrar na tua casa. Aleluia! Uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu quando eu tenho no apartamento com a minha esposa, não dá para na festa, é pouca gente. E depois descobriram que nem todo mundo, era top. Fulano subiu, ciclano também. Aí um dia Deus falou com a gente, fui eu, ó. Fica bravo não, filhinho, eu sou crente hoje. Deus tirou toda a areia. Deus está tirando areias da sua casa, do teu coração, da tua vida. Sabe por quê? Quando a areia está alta na casa, não dá para você ter firmeza, para você andar. Essa mulher está tão maluca, tão louca, que ela não consegue perceber, que ela não está chegando direito, é escura a casa. Por isso que tinha que ter as lamparinas, mas a dela estava apagada, porque o texto diz que ela fez o quê? Ela acendeu. Se acendeu e estava apagada. Tem gente com a lamparina acesa aqui, vou apagar. Aleluia! Aleluia! Boa! Se vê assim, ó, vai acender pela rocha em nome de Jesus. Glória a Deus! Mas dá para perceber que ali o chão está esquisito, não consigo andar. Mas tem pessoas que saem tropeçando quando se acorda de madrugada e vai andando e arrasta o sofá. O som é tão forte que bebe água. O Espírito Santo quer que você ore, Deus quer que você ore, e você parece um urso se virando e volta para dormir. É isso aí, gente. É isso aí, isso que Deus quer. É isso aí. Ele tem que ficar esperto com as coisas, fica bicho. Olha, pegou. Aleluia. Aleluia! Olha que interessante. Muito bom, Nós vamos para casa do nosso coração. Muito bom, Luciferino. E a Bíblia fala sobre o coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que você deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele parte as fontes da vida. O coração tem a sede das emoções, está alegre, feliz, viu? Puxa, pastor, eu consegui um emprego novo, que legal. Ai, que maravilha, o irmão, não. Aí vem o irmão, o Luca, né? Não sei. Como é que você vai trabalhar nessa casa? Viu? Já viu o preço da passagem do
Você vai ter que levar uma marmita com arroz e feijão. Isso aí não. O cara já tem demissão, pastor. Eu tenho que trabalhar. Eu vou pregar, eu preciso vou tocar. Mas ali é complicado. O pessoal não vai receber a palavra. Tem certeza, irmão? Quantos já morreram na fé? Aquela cidade é um cemitério de profeta. Está repreendido em nome de Jesus. E se tiver um profeta que vem ao ressuscita, profetiza no vale de ossos secos. Aleluia. Acabou, fica. Aleluia. É muito bom. O que essa mulher perdeu? Agora o bicho pega, hein? E dá tempo, pastor, e dá tempo. Amém. O Amém. que essa mulher perdeu? Essa mulher perdeu umas coisas que vão trazer para o nosso dia a dia. Vocês querem saber o que eu perdeu ou não? Posso ser rápido? Amém. Pode ir lá para finalizar a pregação? Não. Continua. Bom, em primeiro lugar, você só perde aquilo que você tem. Você não perde o que você não tem, assim como você não pode dar aquilo que você não tem. É a historinha do crente que morava no vizinho e jogava lixo na porta da casa dele. Disse que explanou, ele aloprou esse crente, ele foi na floricultura e encomendou um caminhão de rosas, jogou na porta da casa do cara. E o cara saiu nervoso, bravo, sem entender nada. O que é isso aqui? Flores. Mas eu joguei lixo na tua casa e eu joguei flores para você. Por quê? Porque cada um dá o que tem. Eu tenho flores para você, eu tenho cores de cheiro bom. Vocês têm lixo, eu não posso fazer nada. Continue plantando bem. Esse cara pode se converter aqui na igreja, dos lados do seu lado, da tua cadeira. Aleluia. Não fica jogando o cara no inferno, não. Não! Porque a gente também é zero também um dia. Ou você acha que você é uma igreja? Muito bom. Olha que interessante, o ladrão nunca rouba uma casa vazia, ele só vai roubar aquilo que tem. Ele vai entrar, o cara vai entrar com o som e tal, mas tem um balcão vazio, não tem nada. Vai levar o quê? Não tem. Agora é interessante, você limpa a casa, eu estou fazendo, Deus está falando aqui, inserido no contexto aqui, na aplicação já. A casa estava suja, você limpou, ficou limpinha. Só que lembra da palavra que diz: você limpa a casa, e aí a casa fica vazia, limpa a tornada, aquele espírito, aquela areia que saiu, ela fica andando no mundo, vagando, não encontrou nada. Ela pega mais 7 demônios piores que ela, 7 legiões, demônio para chuchu, areia, e aquela areia volta de novo para aquela casa. Tem que fechar a casa, amém? Tem que fechar a casa e tem que ter o Espírito Santo, a candeia tem que estar acesa, tem que ter o Espírito Santo iluminando, amém? Aleluia. Não deixa a casa vazia, limpinha, escura, porque Deus é luz e tem uma treva, a Bíblia diz isso, e onde tem um canto escuro no teu coração, ali vai habitar um demônio. Ali vai ter areia, vai tirar teu equilíbrio, vai sujar, vai dar limite, você, um monte de coisa. Olha que Apocalipse 3:11, olha isso, estamos falando de coroa, não falando de dracma, de diadema. Apocalipse 3:11, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Fala mais não. Coroa. Guarda o que você tem, guarda a tua fé. O pastor disse: guarda as suas bênçãos, guarda a sua obediência, porque o diabo adora gente desobediente. Falei agora aqui, posso passar a pregar lá, pastor Árcio? Pode. Primeira vez, posso pregar? Não pode, esquecer da conferência, esqueci da escala. Eu esqueci, me empolguei, esqueci. O que essa mulher perdeu também? A identidade. Aí pega, a identidade. Quem somos nós? Fala assim, para você ver, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Sou um cara bonito. Nós temos vivido dias em que temos um duelo entre o ser e o estar. O que é o ser e o estar? Vamos confundir um pouquinho a cabeça. As pessoas acham que são aquilo que estão. O time normalmente, porque eu sou o coronel das galáxias. Você está. Eu sou o chefe geral do departamento. Você está. Agora que o RH te chama e fala assim, você está demitido. Eu pensei que não era. Não é, perdeu o boy. Eu sou o máximo. Não, você é boy do povo você veio, o povo você entrou na data. As pessoas acham que pior o estar, ele anda junto com o tempo, pastor. Você chega no teu carro em certos lugares, as pessoas olham assim, vai ver se
pessoas estão focadas no que tem. Eu quero ter um relógio da hora, uma camisa da hora, um carro da hora, mas isso não determina quem eu sou em Cristo. Aleluia. E tem gente na igreja assim, porque eu sou o chefe, o subchefe do título, do supervisor, do ministério de espantar a formiga da cozinha. Não entra aqui na cozinha. Rapidinho. Ou só na sentinela. Não, seu carro está sujo, não entra aqui, deixa por ali. Por quê? Porque eu sou a sentinela. Eu vou usar isso daí, Eu sou irmão. o sentinela. Eu vou usar isso daí. Eu estava co-pastor na primazia. Hoje eu estou um pastor que não é empregado na finalidade pastoral, mas também pastoreamos ali, porque a entrada do aprisco é bíblico, você está como um pastor ali, também vigiando o aprisco, cuidando das pessoas que entram. Amém. E que hoje prega diferente. Para alguns você prega a palavra, você passa assim, um carinho dele, sai andando, passa aqui, cabelo. E assim funciona, assim ela segue. Amém? Na verdade, ter é algo inerente quando se está, porque o ter, o ser, é permanente, estar é temporário. Amém. Estou. Sabe o que eu falo assim, ó? Fulano morreu. Como é que eles falam? Fulano. E pastor, fulano? Está morto. Está. Nem morto você consegue ser. E fulano é morto. Fulano é vivo. Não, se você usar uma expressão, ele é esperto, ele é ligeiro. Você não fala fulano, você fala o quê? Fulano está vivo. Todos nós estamos nesse plano aqui, nesse mundo. E o que nós somos segundo a Bíblia? Não somos nada. 2 Coríntios 5,17, assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós somos nova criatura. Amém, igreja? Aleluia. João 1,12, mas a todos que receberam, aos que creram no seu nome, Deus nos deu a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Quem somos nós? Filhos Aleluia. de Deus. Glória a Deus. Servos, mas filhos. Amém. Isso daí. Efésios 2, do 8 ao 10, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos. Aleluia. Glória a Deus. Somos sim, nós somos. Aleluia. Mas tem dias que você está fraco, pastor. Tem dias que você está fraco. Você está fraco. Mas você não é fraco. Como assim? 2 Coríntios 12:10, por isso que contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando estou fraco, é que sou forte. Aleluia. Quando eu estou fraco, é o momento. Mas você é forte, você sabe que você pode prosseguir, você pode caminhar mais com a milha. Aleluia. Aleluia. O que nós estamos perdendo também? Eu tenho que acelerar aqui. O que nós estamos perdendo? As nossas conexões, os nossos relacionamentos. Por quê? Por causa da dureza do nosso coração, por causa do nosso orgulho. Foi dito aqui no louvor, por causa da falta de perdão. Mas como é que você está se relacionando com a tua família, com a tua casa? Não importa, nem que na igreja. Como é que você sabe se alguém se relaciona bem com Deus? Porque a Bíblia é um livro relacional. Deus é um Deus que quer se relacionar com o seu povo. E como é que você sabe que esse cara se relaciona bem com Deus? Observe como ele trata a sua família. Aleluia. Senão ia ter a piadinha do menino crente. Você conhece o menino crente? Tudo bem? E aí? Legal? Você pode ir lá na igreja? Por que, meu filho? Você gosta tanto da igreja? Não é que casa do pai capeta. E aqui é um anjo. É como esse cara trata a família dele. É um demônio. E a palavra de Deus diz o quê? Que você tem que pode ter um doble. É assim, sim e não. Aleluia. Oh, meu Deus. Se quisermos saber, José do Egito, o que acontece com ele? Ele é um tipo de Jesus. José do Egito, ele é abandonado, traído pelos irmãos dele. Vai para a cisterna, para a casa de Potifar. A casa de Potifar, ele vai para o cárcere do palácio do rei. Sofre, vai se tornar o segundo homem do Egito, mais poderoso, mas há um plano de Deus de salvação. Como Deus mandou Jesus para nos salvar. E agora ele vai fazer o quê? Ele vai chamar os irmãos dele. Tem que haver o quê? Liberação de perdão e pedido de perdão. Tem que pedir perdão e liberar perdão, uma vez de mão dupla. Pastor, não estou sentindo no coração. Chacaramanaia. Para com esse chacaramanaia. Perdão não é sentimento, perdão é mandamento. Aleluia. Chacaramanaia. Quer ofertar? O que a Bíblia diz? Se você tiver uma questão com o seu irmão, pode deixar a oferta quietinha. Ninguém vai levar, não. Fica tranquilo. Chama uma prima com você aqui, vai tomar conta do seu tesouro.
tesouro aqui, mas vai se acertar com o seu irmão antes. Aleluia. E se você não pega, você não lança semente. Se você não lança semente, você não vai ter uma planta germinando, você vai colher. Não tem colheita, você morre de fome. Por isso que semeamos. Aleluia. Bom. Está faltando a generosidade também. Qual foi a última vez que você fez algo não por solidariedade, mas por generosidade? Como assim? Eu estou vendo o pastor bonitão, está bem com a pastora, mas no sítio do meu coração, eu vou dar meu relógio, vou dar meu sapato, vou dar meu carro para o senhor. Eu estou falando, mas aconteceu uma coisa morta isso aí. Aconteceu. Isso deixou algumas pessoas doidas na vida. Não vai morrer não. Não por solidariedade, sem saber que ele está precisando, pastor, mas eu quero te ajudar, é gratuito. Qual foi a última vez que nós oramos? Não pelas nossas causas, pela minha casa, pela minha igreja, pelos meus objetivos. Não! Quando você orou pelo objetivo do próximo, pela vida do próximo. Agora, mais na ferida, quando foi que você orou pelo seu inimigo? Isso aí. E a Bíblia diz o quê? Que você deve orar pelos seus inimigos. Se o teu inimigo tiver sede, dele de beber, tiver fome, dele de comer. Isso faz fazer com que você amontou em brasas vivas na cabeça dele. E Paulo diz isso da onde? Lá de Provérbios, capítulo 25, que fala isso e acrescenta no final. E o Senhor te acrescentará. Amém? Aleluia. Quando você faz isso, o Senhor te recompensará. Quem quer ser recompensado por Deus aqui essa noite? Aleluia. Começa a tomar brasa viva na cabeça do seu inimigo. Começa a orar por ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É Romanos, capítulo 12, verso 20. Eu queria que vocês se colocassem de pé, porque estamos caminhando para o final da mensagem. A Bíblia fala o quê? Que essa mulher, ela percebeu a pena. Alguém percebeu que perdeu algo aqui essa noite? Alguém percebeu? O que ela fez? Ela nota que perdeu algo no caminho. Ela acende o candeeiro. Ela volta a recorrer ao Espírito Santo. Ela se enche do Espírito. Ela procura com diligência. Eu quero que você feche seu coração, os seus olhos. Eu quero que você ponha a mão no seu coração e comece a procurar dentro de você coisas que você perdeu em algum momento na sua caminhada cristã. Ela procura com diligência, ela começa a varrer. Ei, Senhor, manda aqui um anjo com uma vassoura de fogo, meu Deus, e começa a varrer corações, Pai, até que pessoas possam encontrar o encontro disso também, Senhor Deus, e possamos reencontrar nossos valores, nossas dracmas que se extraviaram um dia, Senhor. Pai amado, misericordioso, talvez seja a falta de perdão, talvez você tenha deixado de te dar um abraço com o irmão dentro da igreja. Às vezes tem pessoas que estão feridas, magoadas com você que você nem imagina. É questão de você sair do seu lugar e abraçar uma pessoa. Escolha uma pessoa, abraça agora em nome de Jesus. Fala para essa pessoa: eu te perdoo, me perdoa pelas minhas falhas, porque eu perdi, se eu te magoei. É uma oportunidade de ouro para você fazer isso. Ou quando você chegar na sua casa, você já chega aquele vizinho seu que você não está muito bem, oferece amor para ele. Aleluia. Ela busca, ela encontra aquela dracma, porque ela limpou a casa, porque ela acendeu a luz na candeia do Espírito Santo. E sabe o que ela faz agora? Ela fica feliz e chama, sabe quem? As suas amigas e as suas vizinhas. Tem dois públicos aqui: as pessoas que são próximas, que geralmente a gente é mais chegado, meu amigo, da minha igreja, mas os meus vizinhos, as pessoas que são próximas a mim, mas não fazem parte do meu círculo, são apenas vizinhos. Um dia nós éramos um desses vizinhos e alguém nos chamou para a polícia, alguém nos chamou para participar da família, e deixamos de ser vizinhos apenas e nos tornamos amigos. Nós temos que falar da nossa vida, os testemunhos bons daquilo que Deus fez na nossa vida, de pessoas que nós não conhecemos. Eu queria só fechar, pastor, o tempo já praticamente estourou, mas deixar um testemunho, porque isso é tempo. Sabe uma coisa que a gente perdeu também? Nós perdemos os próprios testemunhos. Nós temos testemunhos de outras pessoas. É momento, eu profetizo, eu declaro na vida dos irmãos, vocês vão começar com testemunhos que vocês viveram, que vocês sentiram a presença de Deus. Amém? Faz muitos anos eu estava com Guarulhos ainda, eu era capitão. Nós tínhamos uma célula em casa, foi rapidinho.
de carona, de avião, gente, jumento, vassoura, pessoal, não tinha saúde. Eu via que dava um jeito, mas eu chegava no Taubaté. As pessoas não percebem o sacrifício que você faz às vezes, né? Mas a gente faz com amor na hora. E eu sei que nesse dia eu cheguei, tinha um Honda Civic prata, eu lembro da cor desse carro, era manual. E eu peguei esse carro, estava vindo para casa, de repente um caminhãozinho lá no estado do Barreiro, atrás de mim começou a empurrar, foi me irritando. Até que esse rapaz jogou de lado e quase me lançou no poste. E eu estava fardado, armado, fui atrás, não vou deixar o barato esquecida da pregação, esquecido do céu, e vou atrás dele. E eu fui até a casa desse cara desceu correndo. O que você imagina? A polícia, o cara sai correndo lá. Agora eu vou pegar esse cara, vou pegar pelo orelha, pelo cabelo. Pode estar dentro da casinha do cachorro, tá vendo o cachorro junto. Na hora, no meio, o cara sai com as crianças, barriguinhos, os patinhos, tudo junto. Moço, para, o que aconteceu? O que o marido aprontou dessa vez? Opa! Já deu uma. O que aprontou? Como assim? Não, ele fez isso, mas me matou na estrada. Eu perdoei ele, viu mole, não é de consideração não, você tem coisa mais importante que uma azentinha mesmo, o Espírito Santo usou para a mulher. Fui para casa, azeite, mentor dele, aquele lá ficou na minha uma semana e meia, duas. Fiquei procurando o cara do bairro, não achava nada. Passaram-se alguns anos, 5 ou 6 anos, agora eu estou em Mogi das Cruzes. Saiu do serviço, a mesma coisa, eu tinha uma missão em casa, era um casado para sempre. Desesperado, todas as reuniões, todos os compromissos do universo, todas as pessoas que queriam ser conversar estavam tão juntos nessa época. Apareceram naquele momento, Deus, senhora, senta aqui, vamos tomar um café, vamos resolver, pode ser com o sargento? Não, tem que ser senhor, com o tenente, não. Mas fui, peguei a estrada, vou pegar carona, não consigo pegar carona, quase 40 minutos. Aí eu peguei a carona, o abençoado vai me dar para tudo. Não, irmão, eu preciso ficar no Pinto, vou botar uma pé. Não, mas eu vim para Santo Zé, mas deixa eu chegar aí. Aí eu chego lá, posto de guarda, nada, irmão, nada. Suado, fedorento, de repente, pim, não era uma gota, era uma granada. Assim. Jesus, eu fiquei bravo com Jesus, Senhor, mas vai chover. Já não deu carona para a gente fardado e suado. Imagina, suado, fardado, fedorento e molhado, ninguém vai na carona. De repente, para, pastor, o caminhãozinho, entrou o caminhãozinho. Oi, irmão, beleza, obrigado, sempre, né? As eleições, indo para onde e tal. E no meio do caminho, aquele irmão começou para mim. Lembra de mim? Eu já comecei lá, Senhor, suado, fedorento, molhado, colocava aquele nada. Já comecei a procurar se eu atirava, se eu abria a porta, não, vou matar ele não. Eu vou abrir a porta com o movimento, tá bom? E ele chegou para o lado, para a parte da esquerda, para o lado atropelado. Então você não lembra de mim mesmo? Você tinha um carrinho da Honda, um Civic prata? Tinha. Você não lembra um dia à noite de um caminhão que quase bateu no seu carro? Aí já cortou o retrovisor. Então, e você foi na casa do rapaz, não foi? Fui. Esse cara sou eu. Eu me converti muitos anos depois. Aleluia. E todos os dias da minha vida pedi uma oportunidade para Deus, para Ele colocar você no meu caminho, para eu te pedir perdão. Aleluia. Porque Ele tem condições de prosseguir. Eu liberei o perdão para você. Uou! Aleluia. Talvez era uma dracma que faltava. Deus repôs muitas dracmas no colar do meu coração. Porque eu quero dizer para você que Deus ele marca oportunidades. São oportunidades de você fazer o que tem que ser feito. Peça a Deus. Talvez agora no momento, olha você empolgado no culto, fala para o vizinho, e aí, irmão? O cara está lá dando boxe, está na mesa. Beleza, me perdoa. Não, calma, vigia. Seja atento. Mas Deus prepara o coração desse cara. Ele é brabão, prepara o coração dele. Às vezes Deus prepara uma situação em que você vai ser a única pessoa que vai chegar e dar um abraço dele. Falar de Deus, quebrar o mal, fazer o bem, e não ver a quem, ser generoso, generosidade. Você vai dar algo precioso a Ele, não uma roupa de marca no coração, um relógio, mas o amor e a palavra do Senhor, e a palavra perdão. Perdão. Oh, Jesus, aleluia. Esse moço. Aleluia. Quero que você
você feche seus olhos. Que você adore a Deus. Muito bom. Em nome de Jesus. O Senhor te ministra. O Senhor possa ministrar pessoas presentes. O que posso ver?